Olá, gente! Bem-vindos! Mais um episódio no ar, com Elas é Assim. E antes da gente começar essa entrevista de hoje, esse bate-papo, eu quero falar um pouquinho para você, convidar você que tá aí, ó, querendo, de repente, tá em transição de carreira, de repente você quer contar a sua história, você quer se inspirar, mas também quer inspirar alguém, vem aqui. Chama a gente, visita as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, TikTok, Instagram. Vem nos inspirar também. Tudo bem, Com Dani? Elas é Assim, tudo bem, e você, Mi? Tudo bem. Prazer, novamente, a gente aqui no estúdio com uma entrevistada maravilhosa, com muitas formações. O que ela vai falar hoje tem muito a ver com as tendências e com o que a gente está passando, que é a comunicação. Mas antes disso, queremos agradecer a nossa patrocinadora, que é a Casa das Três Meninas. Hoje estamos vestindo peças da Casa das Três Meninas. Quem não conhece, elas têm algumas unidades. E tem na Rua das Monções, em Santo André, uma loja enorme. Vocês podem comprar pelo site. Tem muitas roupas de marcas bacanas, como Farm, Angel. E ela tá assim conosco, fortalecendo o empreendedorismo. E é nossa patrocinadora do Com Elas é Assim. Obrigada, meninas. Obrigada, meninas. E sem contar na qualidade, né, Dani? Uma qualidade excepcional, gente. Então, a gente super indica aí a nossa nova patrocinadora. Casa das Três Meninas. É isso aí. Bom, vamos lá. Vamos para nossa convidada hoje. Eu vou ler, gente, porque ela é muito chique. Vamos lá, ó. Ela se chama Bárbara. Ela é artista, escritora, neurocientista, mentora de comunicação. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse tema que é tão importante. A comunicação, ela tem esse poder de abrir portas e de transformar a vida das pessoas. Muito, muito obrigada por estar aqui e falar, porque as pessoas necessitam, elas estão enroladas assim, e conseguir se comunicar com tanta coisa tecnológica. E você vai ensinar a pessoa a ser a protagonista da própria história dela. Conta um pouquinho de toda essa transição até você chegar nessa parte, com todos os seus estudos, em deixar a pessoa ser a protagonista da história dela. Conto sim, com muito prazer. Vou contar um pouco de como eu comecei, então. Eu comecei no teatro. Eu tinha 13 anos. Eu era uma menina bem introspectiva, bem tímida, mas eu tinha um sonho que era ser atriz. Então eu fiz o primeiro curso e, na verdade, na primeira aula, eu senti que eu tinha encontrado o meu lugar no mundo. Eu senti que o teatro era um lugar seguro onde eu podia me expressar sem medo de julgamento, que é um dos medos que as pessoas mais têm, de ser julgada Exato. através da sua comunicação. Depois de um tempo, eu fiz a minha primeira apresentação em um palco. E eu estava bastante insegura. Eu não sabia nomear o que eu sentia, mas eram esses efeitos do medo de se expressar em público. Mas eu sentia que eu tinha um propósito com a minha comunicação. Então, por isso eu desafiei aquele momento, fiz a minha apresentação. E de lá para cá, eu me tornei atriz, realizei o sonho que eu tanto queria. Depois eu fiz a licenciatura em artes cênicas pela Unesp e comecei também a ensinar técnicas de palco, de apresentação para atores e não atores. E depois eu migrei também para a área de eventos. Então eu trabalhei muito com produção de eventos, produção cultural, gestão cultural. E desses 20 anos dedicado nessa área de artes, cultura e educação, 10 anos foram no SESI São Paulo, que é uma grande referência nessa área, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, também na unidade de Mauá. E foi quando uma coisa totalmente nova aconteceu na minha vida, foi o divisor de águas, que foi o nascimento do meu filho. E foi isso que fez com que eu fizesse essa transição do presencial para o digital e de um trabalho em que eu atuava em instituições privadas ou públicas para um trabalho autoral. E isso me fez buscar novos conhecimentos. E foi a partir daí que eu fui conhecer a programação neurolinguística, a neurociências, entre outras práticas que hoje eu desenvolvo também. Então, aí tudo que você aplicava em atores, em especialistas na área da educação, em SESI e tudo, você fez de maneira com que fosse individual para cada
para cada pessoa. Essa foi a metodologia que você criou em desbravar a comunicação, a apresentação, saber se comunicar de uma maneira mais clara. Exatamente, eu utilizei para a parte mais técnica, eu utilizei tudo que eu conhecia no teatro, nas artes cênicas, mas eu comecei a sentir falta de ter também um repertório para ajudar as pessoas a lidarem com a insegurança, com o medo de falar em público. Porque, de certa forma, nesses cursos de teatro, isso vai acontecendo espontaneamente à medida que a pessoa vai se apresentando, mas é completamente diferente. É diferente, inclusive, porque eu acabo atendendo muitas pessoas que fazem teatro ou já fizeram e até atores profissionais, porque como eu sou da área, muitas pessoas me conhecem e me procuram. E essas pessoas se sentem muito constrangidas em pedir ajuda, porque elas acham que elas deveriam falar sem medo, sem insegurança, o tempo todo. Por conta da Mas- formação que elas já têm. Exatamente. Mas no teatro, você não está sendo você. Você está vivendo um personagem. E, além disso, a maioria das montagens tem um grupo. Você tem o apoio do coletivo. É diferente de quando você está individual ali, você é você. É claro que você pode utilizar de algumas facetas. Por exemplo, que eu não sou a Bárbara que eu sou dentro da minha casa, com a minha família, que eu sou uma Bárbara diferente. Mas ainda assim eu sou a Bárbara. Eu não estou vestindo um personagem. E isso é difícil para as pessoas. Então, eu precisei estudar mais para conseguir ajudar ainda mais. E as pessoas têm essa insegurança, né? Principalmente no falar, né? Sim, tem muita insegurança porque tem muito medo do julgamento. Do julgamento. Tá. É um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Tem pessoas que passam até mal, Sim, né? é um dos maiores medos. E qual é a dica que você dá? Me contrate, né? Mas eu acredito que sim, você estudando toda a parte científica e tudo mais, o não julgamento, a pessoa aprender o não julgamento e, claro, todas as técnicas que você vai ensiná-las. Mas é um dos maiores medos. É isso mesmo, né, Bárbara? Sim, sim, está entre os 3 maiores medos, junto com o medo da morte, é um dos maiores medos. E tem uma pesquisa que mostra que 1 a cada 4 pessoas sente algum tipo de insegurança ou desconforto. Então, é um número muito expressivo mesmo de pessoas. E como a Michela acabou de falar, existe a intensidade. Tem algumas pessoas que ficam ansiosas, mas conseguem. Mas tem pessoas que não, que vão evitar a qualquer custo, porque não querem lidar com esse desconforto que vem com o medo. Mas uma dica, como você falou, que eu poderia trazer agora, é que é possível mudar essa mentalidade. Eu costumo dizer assim, que quando você tem um perigo real, como, por exemplo, uma cobra, um leão ou uma arma apontada para sua cabeça, aquilo não dá para ressignificar. Aquilo é um risco concreto. Mas o público, ele é uma ameaça social. Ele não é real. Mas para a pessoa que está sentindo aquele medo é real. Os efeitos que ela está sentindo estão acontecendo dentro dela. Mas ela precisa entender que é uma questão que ela pode trabalhar dentro da mente dela. É uma ressignificação possível. Aquela coisa, você está num incêndio, não adianta você pensar positivo. O fogo ele vai queimar, a fumaça pode intoxicar, então o pensamento positivo não vai transformar isso, essa realidade. Agora, o público não, a pessoa pode deixar de pensar que o público, que as outras pessoas são inimigas, ou são pessoas que estão torcendo contra, ou que estão ali querendo realmente que algo dê errado. Até porque esse pensamento, É dele. ele, além de ser dele, nem é tão realista assim. Porque ninguém sai de casa querendo ver uma palestra ruim, Exato. né? Ou passar por um treinamento que o profissional é desqualificado, né? Ou mesmo numa seletiva de emprego. Aquela pessoa que está ali para avaliar, ela quer que o profissional seja bom, porque ela está em busca de um bom profissional. Então, geralmente, as pessoas querem que dê tudo certo, elas estão torcendo a favor. Então, é muito mais um medo desproporcional do que uma realidade. Então, essa mudança, ela já pode começar a ser buscada pela própria pessoa.
Olha aí, que dica maravilhosa. Tá vendo tudo O aqui, né, emocional. Bárbara? É o Habilidade. E falando em dicas, vamos falar de mentoria, Bárbara. Sim. O que a sua mentoria ela dá para as pessoas e qual é o seu maior público hoje? O meu maior público hoje são as pessoas que querem falar bem em público com desenvoltura ou então superar esse medo de falar em público. Eu atendo bastante educadores, gestores, líderes, também pessoas ligadas ao empreendedorismo, pessoas que precisam se expressar nas redes sociais. Tenho bastante alunos nessa modalidade. Mas eu diria que é para qualquer pessoa que queira falar bem ou queira transformar esse desafio, né? Transformar esse medo em coragem, porque isso é possível. E acredito que o diferencial da minha mentoria, ela faz parte do programa Você Protagonista. O programa é um macro, mas eu tenho uma esteira de serviços. Dentre eles, a mentoria individual, a mentoria se chama VIP One. E nessa mentoria, ela além de ser exclusiva, porque é individual, ela é personalizada. Então, eu faço uma primeira conversa com a pessoa, onde juntos nós vamos traçar quais vão ser as etapas, os exercícios. Eu tenho, além do conhecimento que eu tenho em programação neurolinguística, eu também tenho uma formação terapêutica, que se chama, em uma técnica que a sigla é EFT, e em português significa Técnica de Liberação Emocional, ou tapping, ela também é popularmente conhecida assim. Então, também é uma ferramenta que pode ser usada dentro da mentoria para fortalecer a confiança da pessoa. Então, você estuda caso a caso, em diversos nichos cabe a mentoria. Exatamente. Você vai ver onde a pessoa tem um déficit maior e vai aplicar toda a sua metodologia. Exatamente. E partindo disso, de toda essa mentoria, do destrave, da questão emocional, você foi desenvolvendo, você foi se aperfeiçoando, fez a pós-graduação e você agora está lançando um livro. Isso mesmo. Qual o nome do seu livro, Bárbara? O livro se chama O Despertar da Voz, um protocolo diário para fortalecimento da confiança através da neuroplasticidade. Mostra o livro para a câmera, pra gente. Eu já vou querer comprar o meu. Esse aqui... É legal porque, como você citou, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, é um protocolo como para a pessoa ir já treinando. Conta como é que você chegou nessa ideia de lançar esse livro. Exatamente. Eu não tinha ideia de lançar o livro. Na verdade, eu nunca me imaginei escritora, mas eu estava desenvolvendo exatamente esse tema dentro da pós-graduação. Eu estava desenvolvendo um protocolo, que é um conjunto de técnicas, visando o fortalecimento da confiança para falar em público através da neuroplasticidade. Então, assim, explicando de forma simples, a neuroplasticidade, ela é a capacidade do nosso cérebro de mudar, de se adaptar, de se flexibilizar, criando novas conexões neurais em resposta a novos aprendizados, novas experiências. Então, esse livro, ele demonstra que quando você cria o hábito, um determinado hábito, e você realiza ele de forma diária, você começa a transformar o que eles chamam de conectoma, é como se fosse o seu mapa mental, a sua programação mental. Você vai vivendo realmente uma mudança de mentalidade a partir de uma prática. E nesse livro a pessoa encontra tanto essa fundamentação teórica, que é um pouco mais complexa, mas que eu faço questão de explicar no livro, mas a pessoa que quer ir direto para a prática, ela vai para o capítulo da prática, aprende a fazer. É uma prática simples, são 8 técnicas. E essas técnicas vêm da inteligência emocional, do mindfulness, vêm também da programação neurolinguística, da psicologia positiva. E todas essas técnicas vão fortalecendo a confiança e vão também trazendo maior resiliência emocional. São técnicas que deixam a pessoa mais tranquila, porque também é preciso um estado de tranquilidade para poder falar bem em público. Então, ela praticando, pelo livro, ela já pode começar esse destrave da comunicação, tendo esse Exatamente. hábito, lendo todo esse protocolo. Exatamente, já começa a reverberar positivamente. Para aquela pessoa que sente que precisa de um direcionamento, aí existem outros meios, como vir para a mentoria, tem a capacitação também, você protagonista, na qual eu trabalho os 3 pilares da comunicação. A pessoa vai desenvolver tanto a habilidade técnica quanto a confiança.
Então, esses 3 pilares, que são o conhecimento, a habilidade e a confiança, são desenvolvidas na capacitação Você Protagonista. E na mentoria VIP One, ela é exclusiva para a superação do medo de falar em público. Que legal. Ô, Bárbara, e você tem algum caso, assim, bacana para contar pra gente do protocolo? Eu tenho sim. Eu quero contar primeiro, eu vou contar o da Maria. A Maria, além de praticante do protocolo, o bacana é que ela também é da mentoria VIP One. Então, a Maria chegou no ano passado, no início do ano passado, e ela é de Roraima. Ela não me conhecia, me conheceu pelo Instagram, e aí a gente começou esse trabalho. E ela é uma profissional, ela é muito boa, muito competente. E o problema dela estava justamente porque ela recebia convites para palestrar e ela não tinha coragem. E ela foi percebendo que ela estava perdendo grandes oportunidades. Então ela veio. E eu fiz aquele passo a passo que eu falei para vocês, que é individual. Primeiro, a gente fez uma macroanálise, eu consegui mostrar para ela e junto com ela, porque eu dependo que ela me traga informações da vida dela, das experiências dela. E juntas a gente conseguiu, então, identificar que na infância ela teve muitos traumas, muitos silenciamentos, né, muitas experiências que fizeram com que ela ficasse, além de muito intimidada em falar em público, em se expressar, ela também ficou muito perfeccionista. Ela achava que tudo tinha que ser perfeito. Então, ela não se permitia errar. A gente foi fazendo um trabalho, então, a partir de identificar essa origem, essa causa raiz do medo, a gente passou por uma outra fase que a gente começa a desmistificar o medo. E aí ela vai entendendo o que é o medo, como que age na fisiologia dela, como que ela pode autorregular esses efeitos do medo, gerenciar as emoções. Depois disso, a gente passou a trabalhar as técnicas. Foi feito todo um trabalho. E no final, além disso, a gente construiu um plano de ação, né? Eu chamo de meta-desafios. Junto com ela, a gente traça ações para ela ir realizando no dia a dia dela, para ir enfrentando esse medo de forma gradual. Então, ela começou, 2 meses depois, ela conseguiu iniciar as palestras, a princípio para pequenos grupos. Então, 20 pessoas. Depois, a segunda palestra, ampliar um pouco mais, 30, depois 50. Hoje, a Maria já faz palestras em grandes auditórios, ela já aceita as palestras em grandes instituições da região, e além disso, ela tem nas redes sociais, se posicionando por vídeos, assim, é outra pessoa, é uma transformação. E foi em curto espaço de tempo, em 2 meses ela já conseguiu. Já começou. E é legal porque existem diversos cursos que você vai aprender as técnicas de comunicação oratória, mas a trava emocional é individual. Isso é muito legal na Isso. sua capacitação. Exatamente. Você entender onde que é essa trava para você pegar naquele gancho mesmo e desenvolver. Então foi num tempo bem pequeno. Que bacana, Maria tá de parabéns, você também. Obrigada. Tem mais É algum verdade. caso para contar pra gente aí? Bom, do protocolo diário, eu vou trazer o caso da Sueli. A Sueli, ela é educadora, ela tem mais de 18 anos em sala de aula, mas ela está passando por uma transição de carreira. Ela está se formando fisioterapeuta. E aí foi onde ela se sentiu insegura. Algo muito novo, difícil, um repertório difícil, complexo, e ela ia fazer um trabalho acadêmico que ela precisava desenvolver fora da instituição, fora da academia. Então, ela me procurou e a gente trabalhou o despertar da voz. Ela ficou praticando diariamente e, no decorrer dessa prática, aconteceu a experiência dela. Então, ela me relatou que ela conseguiu fazer com bastante calma, que quando ela viu o público entrando, assim, eram muitas mulheres, era um projeto para mulheres. Ela disse que ficou ansiosa, mas imediatamente ela lembrou das práticas, já começou a praticar mentalmente, enquanto aquelas mulheres foram se acomodando. Ela foi ficando mais calma, voltando, né, para essa sensação de equilíbrio emocional. Conseguiu realizar, foi super bem elogiada pela pessoa responsável do espaço. Depois ela precisou apresentar o resultado disso tudo na academia e ela disse que a professora era a mais rígida de todas e ela estava de novo insegura, mas disse que novamente com a ajuda do protocolo ela conseguiu ter um bom desempenho. E aí passaram-se alguns meses, né? Eu fiquei muito emocionada, eu recebi um dia
passado alguns meses, já não estava em contato com ela, recebi um WhatsApp dela falando o seguinte, que ela teve que passar por uma cirurgia. E que essa cirurgia foi muito complexa, uma cirurgia de face, que ela ficou 10 horas em cirurgia. E que quando ela voltou do pós-operatório, ela falou que ela estava muito transtornada, que ela começou a chorar, sentindo muita dor e sem conseguir se mover. E ela disse que fez uma espécie de uma oração, uma mentalização de que houvesse algum sinal, algo que pudesse ajudá-la nesse momento. E ela disse que lembrou de mim, lembrou do protocolo, e ela disse que mentalmente ela começou a trabalhar novamente as técnicas do protocolo. Olha que Serve para tudo. É, para tudo. Começou. E uma educadora, né, Bárbara? Você Sim. vê que já tinha ali uma facilidade na É comunicação. que muitas vezes a pessoa é muito bom na técnica, mas na comunicação não. A gente vê em várias empresas, às vezes a pessoa que é muito boa na comunicação, ela desenrola vendas, ela tem uma desenvoltura maior do que quem tá ali na técnica. A comunicação é essencial. Exatamente. E o treinamento, você vê que ela lembrou, num período difícil da vida dela, ela lembrou. Serve pra vida o protocolo. Serve. Exatamente. Aqui eu trago o foco da comunicação, então toda a minha explicação, os exemplos que eu trago, ele é tudo voltado para a comunicação. Mas como ele trabalha com técnicas da psicologia positiva, então da inteligência emocional, realmente, ele se aplica a qualquer área. Ô, Bárbara, e dá para fazer esse treinamento online? Ou só presencial? Como que é? Dá sim, dá para fazer online, dá para fazer presencial, dá para a pessoa praticar sozinha, lendo no livro, e ele não é demorado. Eu costumo dizer que cada pessoa tem o seu tempo, mas como são 8 técnicas, eu diria que o tempo mínimo 8 minutos. Se você ficar 1 minuto se dedicando a cada uma, em 8 minutos você faz, então ele é fácil de ser colocado no dia a dia. Agora, se a pessoa quer desenvolver um pouco mais, quer, vamos dizer assim, se dedicar mais a essa prática, de 2 a 3 minutos em cada uma delas, é um tempo excelente. Então, de 16 minutos a 28, 30 minutos, a pessoa faz uma prática excelente por dia. Olha aí, Dani, a gente precisa curso, já do livro, a gente precisa do E livro. quando que vai ser o lançamento? Porque o livro tá quentinho aqui, acabou de pegar um dos primeiros exemplares. Quando vai ser o lançamento? Vai ter uma tarde de autógrafos? Como que tá a programação, Bárbara? Vai sim, vai ser no dia 2 de agosto, sábado, das 2 às 5 da tarde, em um espaço muito agradável, muito gostoso, de Ribeirão Pires, que se chama Casa de Minas. Legal. E vai ter uma versão online mais pra frente do livro? Estou trabalhando nisso, tanto a versão online, digital, quanto o audiobook. Muito bom. Dá pra ir ouvindo no carro. Nossa, é só muito querer. bom. É. Sim, E tem que se exatamente. dedicar, né? Não adianta, né? Se dedicando. Que legal. Bárbara, deixa aqui para essa câmera, ó, aonde as pessoas podem te achar. Bom, eu tô no Instagram, @barbarazampol, também no meu site, vocêprotagonista.arte.br, e também tem o WhatsApp comercial 11 9 1908 21 19. É um belo presente também, ó. Gente, você que tá vendo ali que o seu colaborador da sua empresa, você, alguém da família, está precisando. A comunicação, ela vence qualquer barreira. Quando você descobre o poder da comunicação, você não quer mais parar de se capacitar, de estudar. Então, é uma dica de um presente também. Não é mesmo, Bárbara? Com certeza. E já está disponível na plataforma Hotmart. Então, pela Hotmart também pode comprar. No site tem o link, então já está à venda. Eu já vou garantir o meu. Obrigada, viu, Bárbara? Parabéns por toda a sua dedicação, em você perceber o que precisa mais na pessoa, de toda a sua capacitação, que veio de artista, depois para neurociência. Parabéns por trazer mudanças para tanta gente. Obrigada por estar aqui contando isso para nós também. Eu que agradeço. Obrigada, Bárbara. É isso aí, gente. Se você também se inspirou, a conexão é tudo, né? Vamos Com falar. certeza. Vem aqui contar a sua história, vem falar com a gente, porque com elas é assim, Dani. Vem mostrar para o mundo o que você pode ajudar, o que você pode contribuir para a essência da pessoa, para o desenvolvimento da pessoa. E mais uma vez vamos agradecer aqui a nossa patrocinadora, a Casa das Três Meninas, e vamos esperar vocês aqui, porque com elas É assim.